dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lucky Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, parceiro agora do Cid Concursos, então provavelmente do mundo. Meu companheiro e minha companheira, vejamos, hoje nossa aula é sobre coesão textual, já que a banca é o CESP. Coesão textual é um assunto deveras importante. Eu não tenho como fazer a prova de língua portuguesa do CESP se eu não sei coesão textual. Aí eu vou até adiantar. O CESP cobra coesão referencial e coesão sequencial. Sempre, em todas as provas. Só que, antes da gente cair para dentro disso daí, para saber o que é referência, o que é sequência, a gente vai estudar a coesão como um todo para abordar e perceber o quanto é importante na nossa prova. Então, acompanha aqui comigo, ó. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. A conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. E aí, meu companheiro, se liga só. Quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente normalmente na escola segrega o ensino. Tem um professor de gramática, um professor de interpretação e um professor de redação, quando na verdade está tudo interligado. Eu só faço a análise textual se antes eu fizer a análise gramatical. Aí vocês perceberam todo esse desenrolar aqui, ó. Conjunto de parágrafos, conjunto de frases, conjunto de orações, formado por conjunto de palavras. Então se liga só nisso daqui, ó. Tudo que a gente tem começa nesse camarada aqui, ó, no morfema. Desse morfema, a gente parte para a palavra. Da palavra, a gente parte para a função sintática. E da função sintática, a gente parte para a oração. Da oração, a gente parte para o período. E do período, eu parto para o parágrafo. Para finalmente chegar ao texto. Do morfema até o período, eu chamo de análise gramatical. E período, parágrafo e texto, eu chamo de análise textual. Repararam como todos os elementos estão interligados? Por exemplo, quando eu falo de análise textual, eu tenho período, parágrafo e texto. Mas para chegar ao período, eu tenho que passar por todos esses outros elementos. E aí, esses conjuntos que se relacionam, que estão aqui, ó, que vão formar a coesão textual, eles se relacionam de diversas formas, seja elementos que vão concatenar através de uma estrutura, fazendo uma ligação, uma referência, ou uma concatenação de ideias. Então, eu tenho que me ligar nisso aqui, ó. A palavra texto vem do latim testum, que significa tecido. Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido, ou entre as informações, de modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico. Dizemos que um texto está sem coesão quando suas ideias não estão claramente relacionadas. Como assim, Sidney? Vamos lá. Isso aqui é o exemplo do que seria um tecido, que é o nosso texto. Quando a gente olha de longe, a gente não percebe todas essas separações. Quando você olha mais de perto um tecido, você percebe que eles são feitos assim. Então aqui está o texto, e aqui estão as chamadas entrelinhas desse texto, que a gente vai preenchendo através do nosso conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Só que você está vendo que esse texto, ele possui estruturas que são interligadas. Se as relações não estiverem adequadas,
aí a gente diz que o texto não é coeso. Como esse texto não vai ser coeso? Quando um elemento não fizer parte da outra estrutura, forem termos soltos. Agora, eu posso ter termos soltos e posso ter um termo que está até junto, mas se eu não tiver ali utilizado uma conjunção adequada, o meu texto não vai estar coeso. Se eu tiver repetido várias vezes a mesma palavra, o meu texto não vai estar coeso. Então, se eu não fizer o mesmo número de parágrafos, com o mesmo número de linhas num texto, de repente o meu texto também não estará o quê? Coeso. A gente pode até aqui citar 2 exemplos aqui para a gente reparar a diferença de coesão para coerência. Então, bota aqui, ó. Eu não simpatizo com Atadolfa. Ponto. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda. Esse é o texto 1. Agora o texto 2. Mar, brisa, suave, coqueiros. Aí vamos pensar qual é a diferença de coesão para coerência. Coesão, a gente pensa em estrutura. Acho que até o momento agora vocês pensaram em estrutura. E coerência tem a ver com um sentido. Então vamos perceber que a coesão trabalha em prol da coerência. Mas nem sempre o texto coeso será coerente. Assim como o texto coerente nem sempre será coeso. Olha o primeiro exemplo aqui. Eu não simpatizo com Atadolfa. Beleza. Então aqui tem um exemplo que a pessoa que está falando, esta primeira pessoa aqui do singular, não simpatiza com a Atadolfa. Agora, por quê? Aí vem ela, é bonita. Quem é bonita? A Atadolfa. Simpática e sempre me ajuda. Aí vamos pensar. Esse texto, ele está coeso, porque eu não simpatizo com a Atadolfa. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda. Ela quem? A Atadolfa. Então eu utilizei aqui um termo que faz uma retomada de Atadolfa, o texto está interligado, beleza, bonitinho. Então aqui eu tenho um texto coeso. Agora, se a Atadolfa é bonita, é simpática e sempre me ajuda, que motivo eu tenho para não gostar da Atadolfa? Que motivo eu tenho para não ser simpático com a Atadolfa? Nenhum. Então o texto está coeso e incoerente. Porque quando a gente fala de coerência ou incoerência, coerente é aquilo que faz sentido. Então não faz sentido eu não gostar da Atadolfa, já que ela só tem atributos positivos. Aí você podia falar assim, é uma recalcada, Sidney. Então vamos lá, ó. Se a pessoa é bonita e simpática, pô, tudo bem. Vamos supor que seja a questão da inveja pela beleza e pela simpatia que a outra pessoa possui. Mas caramba, ela sempre me ajuda. Então como é que eu não vou gostar de uma pessoa assim? Muito incoerente, não é? Agora, olha o próximo texto. Mar, brisa suave, coqueiros. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei 3 expressões e nada faz a ligação entre as expressões? São expressões soltas, beleza. Então aqui não é coeso, tranquilo. Só que estes elementos, eles possuem o mesmo campo semântico. Faz a gente pensar numa ideia maior. Quando eu penso em mar, brisa suave e coqueiros, isso remete a quê? A ideia de praia. Então faz eu pensar na palavra praia. Ao pensar na palavra praia, eu vejo que as expressões possuem um sentido. Então o texto é não coeso, porém é um texto coerente. Tô gostando de ver, Sidney. Mostra mais um pouquinho aí para a gente ver como é que funciona. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui nossos exemplos. A gente já sabe então que o texto possui diversas conexões. Vamos começar a trabalhá-las.
Então, olha aqui, ó. Os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. Decidiram, então, passar na secretaria a fim de descobrir o que aconteceu. No caminho, os discentes encontraram a diretora, a qual lhes disse que o professor estava doente. Então, vamos lá, ó. Todos os elementos que eu coloquei aqui vermelho são elementos que vão trabalhar a coesão textual. Alguns vão fazer uma coesão referencial e outros vão fazer uma coesão sequencial. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Mas vamos reparar agora e você já vai até construindo o teu conhecimento. Então, ó, os alunos chegaram cedo. Então, vamos pensar. Se eu estou falando de alunos e se eles chegaram cedo a qual local? A uma escola, provavelmente, ou a um curso, já que eu estou falando de alunos. Eu não vou falar que os alunos chegaram cedo, sem mais nem menos, a uma padaria, não é verdade? Então aqui, ó, os alunos chegaram cedo, mas, esse mais, ele é o quê? Ele é uma conjunção adversativa. Show? Então, se é uma conjunção, trabalha a coesão sequencial. Afinal de contas, a coesão sequencial é aquela que demonstra a sequência das ideias. Para indicar causa, consequência, finalidade, oposição e por aí vai. Então, ó, mais está indicando o quê? Adversidade. Está indicando contraste, está indicando oposição. Mas a porta da sala estava fechada. E por que alguém utilizaria esse mais aqui? Afinal de contas, qual foi o intuito? Vamos lá. Se os alunos chegaram cedo, eles chegaram cedo porque tinham confiança de que era um horário adequado a chegar. Mas a porta da sala estava fechada, ou seja, quebrou uma lógica. A oposição é a quebra da lógica. Eles esperavam chegar cedo, de repente, para pegar um local ali na frente da sala, mas a porta da sala estava fechada. Beleza. Continuando. Decidiram. Opa, quem decidiu? Os alunos. Então, o verbo aqui, ele faz uma retomada da palavra alunos. Até mesmo porque, olha que importante, quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do plural sem um referente, nós dizemos que estamos diante de um sujeito indeterminado. Só que aqui tem um referente diante desse contexto, não tem? Então, quem decidiu? Os alunos. Aí, continuando. Decidiram então é conclusivo. Beleza. Então, aqui eu tenho uma conjunção conclusiva. Decidiram, então, passar na secretaria a fim de descobrir o que aconteceu. A fim de indica finalidade. E aí vamos entender a intenção. Os alunos chegaram cedo. Beleza, mas a porta da sala estava fechada. Opa, alguma coisa precisamos fazer, porque eles esperavam que a porta estivesse o quê? Aberta. Diante disso, eles concluíram que deveriam passar na secretaria. Por isso que a gente coloca, decidiram então, decidiram portanto. Decidiram, então, passar na secretaria, com um intuito, com a finalidade, com um objetivo, descobrir o que aconteceu. No meio do caminho, os discentes, quem são esses discentes aqui? São os alunos. Por que foi empregada a palavra discentes ao invés de empregar a palavra alunos? Porque na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, quando eu repito várias vezes o mesmo termo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então é para isso que a gente deve evitar a repetição dos termos dentro de um texto. Tranquilo? Agora, os discentes encontraram a diretora, a qual, mais uma vez, quem é este a qual? A diretora lhes disse que o professor estava doente. Aí pensa aqui no verbo. Quem diz alguma coisa, que o professor estava doente, a quem? A alguém. No caso aqui,
aos alunos. Por isso que a gente botou o lhes. Então, esse lhes aqui está fazendo referência a alunos. E aí, observa o quanto esse texto está coeso e coerente, porque a coesão trabalha em prol da coerência. Tranquilo, meus companheiros? Então, vamos lá. Qual é a importância, então, disso aí, Sidney? Isso é importante em qual parte da nossa prova? Vamos lá. Nas provas de redação, os candidatos são frequentemente penalizados por não empregarem palavras que marquem a transição entre duas ideias ou dois parágrafos distintos. Nas questões de interpretação de texto, o candidato precisa entender os tipos de elementos coesivos e como eles funcionam. Então, galera, na verdade, isso é importante, tanto para a interpretação quanto para a produção textual, até mesmo porque a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Então, quando a gente produz um texto para uma prova, é importante que eu esteja atento à ortografia, à estrutura, à coesão e à coerência. Só que esta coesão, ela significa muita coisa, porque ela pode atrapalhar na questão da estrutura e pode atrapalhar na questão da coerência. Então, coesão textual significa muita coisa para produzir um texto. E dentro da parte interpretativa, quando a gente estuda a parte da análise textual, nós percebemos que existe a compreensão e a interpretação. Se você for parar para pensar, as provas do CESP basicamente trabalham mais a compreensão de um texto. Raras são as questões propriamente de intelecção, que dependem de nosso conhecimento de mundo. Raras. E aí é o seguinte, se está dentro do texto, basta eu ter calma e atenção que eu vou achar. E os elementos coesivos vão sempre contribuir para o entendimento do texto. Agora vamos cair para dentro e começar a especificar. Nós temos dois tipos de coesão. Nós temos a coesão referencial e nós temos a coesão sequencial. Para que serve a coesão referencial? Serve para evitar a repetição dos termos dentro de um texto, como eu disse a vocês. Então, basicamente, nós temos aqui uma classe gramatical muito importante, que é o pronome. Então, o pronome, ele sempre trabalha para quem? Para o nome, que é o substantivo. Então, para evitar a repetição do substantivo, nós utilizamos o pronome com este intuito. Agora, nem sempre vai ser só o pronome. O pronome é um elemento básico para evitar a repetição. É até por isso que a gente direciona para 3 tipos de pronomes. O pronome relativo, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. São pronomes muito importantes na parte da coesão textual. Mas nós vimos no exemplo anterior que o verbo pode fazer isso. E há diversas outras formas também de evitar a repetição, como elipses. E daqui a pouco a gente vai ver isso com calma. Agora, e o que é a coesão sequencial? É a sequência das ideias empregadas dentro de um texto, para dizer se é causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão. É assim que funciona. Agora, Sidney, como é que a gente vai estudar isso? A gente vai começar pela coesão referencial. Então acompanha aqui comigo, ó. Os principais elementos que estabelecem a coesão referencial são os substantivos e os pronomes. Show de bola. Então, olha aqui, ó. Exemplo. Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. O aparelho estava com defeito, então a vendedora logo substituiu o presente comprado por seu João. E aí, olha só a sacada que eu fiz aqui com as coresinhas aqui no nosso quadro. Nós temos Maria, que é a nossa primeira personagem, nossa personagem dita principal. Maria trocou o relógio. Aí observa, esse relógio agora está azul. Maria está o quê? Vermelho. Então vamos lá. Então aqui a gente tem um substantivo, que é um nome próprio. Aqui a gente tem um substantivo concreto. Beleza, tranquilo. Agora, ó, Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado. Este que está fazendo referência a quem?
a relógio. Então aqui a gente tem Maria, que é um substantivo, relógio, que é um substantivo, e o que? Que é um pronome relativo, que sempre faz referência a termo anterior. Aqui no caso, a palavra relógio. Aí a gente tem seu. Seu pai lhe havia dado. Aqui a gente tem um pronome possessivo. O pronome possessivo, como diz a própria estrutura, ele indica posse. E o pronome possessivo, por indicar posse, vai ter duas coisas. Vai ter o possuidor e a coisa possuída. O pronome possessivo, ele sempre vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Então, de quem é o pai? Da Maria. Então o seu, este pronome possessivo, está fazendo referência a Maria e concordando com a coisa possuída, que no caso aqui é o pai. Então, ó, seu pai lhe havia dado. Então o pai deu alguma coisa a alguém. O que o pai deu? O pai deu o relógio. A quem? A Maria. Por isso que está aqui, ó, o lhe, porque deu alguma coisa a alguém. No caso, deu o relógio a Maria. Então, este lhe também faz referência a Maria. O aparelho, opa, mais uma vez azulzinho. Que aparelho é esse? É o relógio. Então, quando a gente tem um conhecimento vocabular mais extenso, a gente prova por A mais B que não precisamos ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Por exemplo, trabalho. Eu não preciso o tempo todo, numa redação, escrever trabalho. Eu posso colocar empresa, posso colocar labor e por aí vai. Agora, o aparelho estava com defeito. Então a vendedora logo substituiu o presente. Opa, que presente é esse? O relógio. Comprado por seu João. Agora repara aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem um seu? E aqui também é seu? Mas olha a diferença. Este primeiro seu é um pronome possessivo. E este seu aqui, ó, não é um pronome possessivo. É um pronome de tratamento, que está fazendo referência à palavra João. É como se eu tivesse utilizado aqui o senhor João. Seu João, seu João da padaria, seu Manuel da padaria, é assim que funciona. O senhor João da padaria. Viram a diferença das referências? Então, ó, vermelhinho fazendo referência a vermelhinho, azulzinho fazendo referência a azulzinho e verdinho fazendo referência a verdinho. Porque o seu João é o quem? É o pai da Maria. Tranquilo ou não tranquilo? Agora, vamos lá, vamos trabalhar com mais um elementozinho aqui interessante, ó. Observação. A elipse de um termo também funciona como elemento coesivo anafórico. O que é elipse? Elipse é, na verdade, a omissão de um termo. Então, observa aqui, comi uma torta de maçã e uma de figo, porque, na verdade, eu comi uma torta de maçã e uma torta de figo. Então, nós evitamos a repetição da palavra comi, ou seja, do verbo aqui. Olha o próximo exemplo. A menina comeu pouco, deixou quase tudo no prato. Opa, observa, a menina comeu pouco, a menina deixou quase tudo no prato. Eu preciso ficar o tempo todo repetindo o termo? Eu preciso ter um outro elemento que faça a retomada? Precisava eu colocar a menina comeu pouco, ela deixou quase tudo no prato? Não preciso. Então, nem sempre eu tenho a necessidade de colocar um outro elemento. Basta que eu omita. Então, nós temos aí um exemplo de elipse, que na verdade é um exemplo de coesão referencial anafórica. Agora, eu quero entender isso, Sidney. O que é a coesão anafórica? Vamos lá, vamos brincar aqui. Quando a gente fala dos elementos que estão dentro de um texto, como é que vai funcionar essa relação? Está aqui, ó. Ora, os elementos vão fazer referência a outros que estão depois, ora a outros que estão antes e às vezes até a elementos fora do texto. Quando eu tenho elementos dentro do texto, eu chamo de elementos endofóricos.
Basta a gente pensar na aulinha de biologia, ó. Endoesqueleto era o esqueleto dentro do corpo. E o que era o exoesqueleto? Era o esqueleto fora do corpo. Então, ó, os elementos dentro do texto serão os elementos endofóricos. E os elementos fora do texto serão os elementos esofóricos. Então, acompanha aqui comigo, ó. Os elementos endofóricos vão fazer a ligação a um outro elemento dentro do texto. E aí você para e pensa, se eu estou dentro do texto e vou fazer referência a um outro elemento, eu não vou fazer referência a mim mesmo, ou eu vou fazer referência a alguém que já apareceu ou alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu tenho dois termos. Eu tenho o elemento anafórico e o elemento catafórico. Primeiro a gente vai começar estudando o elemento anafórico. Então aqui, ó, eu tenho anafórico e posteriormente eu tenho catafórico. Mas vamos entender como é que funciona o anafórico. O anafórico vai sempre fazer referência a um termo anterior. Por quê? Porque ele sempre faz um movimento para cima e para trás no texto. Se ele faz um movimento para cima e para trás no texto, só tem como fazer referência a um termo anterior. Vamos ver como é que isso funciona na prática. João era casado com Maria. Ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Hoje, ambos vivem separados. Como eu disse a vocês, coesão referencial serve para evitar a repetição. Se fosse uma fala, numa conversa de bar, eu poderia dizer, João era casado com Maria. Ontem, João viu Maria aos beijos com outro homem. Hoje, João e Maria vivem separados. Mas como é um texto escrito, a gente evita a repetição. Então, eu tenho aqui dois personagens principais, João e Maria. Existe algum elemento do texto que faça uma referência direta a João? Existe, não existe? É o termo ele. Existe algum elemento que faça uma referência direta a Maria? Existe, o a. Agora, continuando. Existe algum elemento que faça alguma referência a eles ainda? Existe. Existe o ambos, que faz referência, no caso, aos dois. Aí repara, o ele faz referência a João, que está dentro do texto, portanto, uma coesão endofórica, e um elemento que está dentro do texto, que apareceu anteriormente, por isso uma coesão referencial anafórica. O a também faz referência a um termo anterior, então coesão anafórica. Ambos faz referência aos dois, no caso, mas também uma coesão que? Anafórica. Como é que isso cai nas nossas provas? De duas formas. O camarada destaca um termo, como destacou aqui o termo a, e pergunta qual é o referente dentro do texto. Ou diz qual é o referente para nós dizermos se está certo ou está errado. Aqui no caso, o a está fazendo referência a quem? A Maria. Ele poderia fazer uma questão assim. Diga se o termo destacado faz referência adequada ao referente entre parênteses. Aí ele colocaria, ontem ele a viu aos beijos com outro homem. Destacaria o termo a e entre parênteses, por exemplo, colocaria Joana. Estaria certo ou errado? Errado. Se ele colocar Maria, aí de acordo com o contexto que a gente tem aqui, certo. Qual seria a segunda possibilidade? Ele poderia trabalhar a nomenclatura dessa estrutura. E é o seguinte, só quem fez cursinho é que vai acertar algo assim. Quando ele trabalha a nomenclatura, ele vai perguntar se o termo aqui está fazendo uma coesão anafórica, uma coesão catafórica, uma coesão esofórica, uma coesão sequencial. Você que já está esperto, está vendo que faz referência a um termo anterior. Portanto, uma coesão anafórica. Sidney, existe alguma possibilidade do avaliador tentar me derrubar com algo tão simples assim? Existe. Há apenas duas possibilidades. Ou ele vai trabalhar distanciando os referentes, porque aí vai te dar trabalho. Mas aí eu quero que você entenda o seguinte, coesão referencial está ali. Se ele está perguntando qual é o referente, é só ter calma e atenção que eu vou achar. Mesmo que um termo esteja na linha 2 e o outro termo esteja na linha 8, eu vou achar. Agora, segunda possibilidade, ele vai trabalhar os pronomes demonstrativos. Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática, na nossa brincadeira. Olha esse segundo exemplo. Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. Se eu tivesse dentro de uma sala de aula com vários homens e várias mulheres, torcedores de times de futebol, e perguntasse agora nesse exato momento quem é o craque aqui no exemplo, a maioria esmagadora responderia Neymar. Afinal de contas, pelo senso coletivo, a gente direciona logo para o Neymar, craque do Barcelona, craque da seleção brasileira. Quem é Negueba?
Aí você vai falar, pô, sei lá quem é Negueba. Eu já te digo, Negueba é um prata da casa do Mengão. Então, nesse exemplo aqui, eu te digo, o craque é o Negueba, porque eu sou Mengão. Agora, sem mais brincadeiras, a gente vai perceber aqui que nós temos Neymar e Negueba como personagens principais. E nós temos o este e o aquele fazendo referências a eles. Só que muito aluno às vezes sai da escola com a visão errada desse processo. Então ele sai pensando que o este faz referência ao primeiro elemento e que o aquele faz referência ao segundo elemento. E não é assim que a banda toca. Então vamos lá, ó. Eu tenho este, esse e aquele. Para que servem estes pronomes demonstrativos? Primeiro, para falar da pessoa do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Segundo, e muito importante para nós, no processo de coesão textual, serve para indicar a posição daquele elemento. Então, quando eu uso um processo de comunicação, um ato de fala, eu sempre terei duas coisas. O emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, que é a pessoa que ouve e que escuta. Então, o este vai sempre ficar próximo ao emissor. O esse próximo ao interlocutor e o aquele distante de ambos. Então estou conversando com você que está aí em casa. Eu serei o emissor e você que está em casa será um interlocutor ou receptor, como preferir. Aí eu vou falar sobre esta caneta. Aí eu digo assim, ó. Esta caneta é vermelha. Por que eu utilizei o esta? Porque está na minha mão, eu sou o emissor. Agora eu entrego na sua mão. Segura aí, por favor. Tá segurando? Aí eu digo assim, ó. Essa caneta é vermelha. Por que agora eu disse essa? Porque está na sua mão. Tranquilo? Obrigado, hein? Agora eu jogo longe. Aí, aquela caneta é vermelha. Entenderam como é que funciona a pegada? Próximo ao emissor, este. Próximo ao interlocutor, esse. E distante, aquele. Só que é o seguinte, a gente trabalha com a visão da gramática tradicional, de acordo com o padrão culto da língua. E para padrão culto da língua, quando eu faço referência a termos anteriores, eu não vou ter um elemento mais próximo, intermediário e mais distante. Nós vamos trabalhar pelo padrão culto da língua com dois elementos. Então, eu não vou ter o elemento intermediário. Eu terei apenas o elemento mais próximo e o elemento mais distante. O mais próximo vai ser sempre o este e o mais distante, o aquele. Então, aqui no nosso exemplo, ó, quem é o elemento mais próximo do este? É o Negueba. E quem é o elemento mais distante do aquele? É o Neymar. Como isso pode cair numa prova? De três formas diferentes. Primeira, o camarada pode destacar o termo aquele e perguntar qual é o referente. Tranquilo. Se você sabe que o aquele faz referência ao termo mais distante, você vai acertar. Segunda possibilidade, pode trabalhar com a nomenclatura, destacando e perguntando qual é o tipo de coesão que está sendo trabalhado ali. Coesão anafórica, coesão catafórica, coesão isofórica, coesão sequencial. Se você sabe que este termo aqui faz referência a um elemento que está anterior, você vai acertar que a coesão é anafórica. Terceira possibilidade, ele pode fazer essa questão parecer de interpretação, quando na verdade ela é uma mera questão de compreensão. Então ele vai fazer assim, ó, dentre os personagens apresentados no texto, qual é aquele que se caracteriza por ser um péssimo jogador de futebol, ou seja, um pereba. E mais uma vez, o termo aquele vai mostrar que neste caso o pereba é o Neymar. Até mesmo porque aqui eu posso fazer isso, porque é muito subjetivo dizer que alguém é bom de bola, feio e por aí vai. Não é subjetivo? Eu posso achar que o cara é craque, o cara é ruim de bola, mas o outro pode não achar. Então, de acordo com a forma como eu construí o meu texto, eu demonstro a minha linha de raciocínio. É para isso que serve a coesão, para trabalhar em prol da coerência. Agora, olha o exemplo dos termos catafóricos. Se o termo anafórico faz referência a elementos anteriores, o termo catafórico vai fazer referência a termo posterior, até porque ele faz sempre um movimento para frente e para baixo no texto. Se ele faz um movimento para frente e para baixo, só tem como fazer referência a termo
posterior. Agora olha aqui o exemplo. Ele jurou aumentar o salário dos professores. O prefeito Eduardo Paes. Então vamos lá, ó. O ele aqui, no caso, está fazendo referência a quem? A Eduardo Paes. Eduardo Paes apareceu antes ou depois do ele? Depois. Então, por isso, a referência catafórica. Agora aqui, ó. Dele eu só quero a pensão dos meus filhos. Romário. O dele está fazendo referência a quem? A Romário. Romário apareceu antes ou depois do dele? Depois. Então, por isso, uma coesão catafórica. Sejamos sinceros. Até aí, tudo muito tranquilo. Onde é que o bicho vai pegar? Na coesão esofórica. Então acompanha aí comigo, ó. Deixa eu apagar aqui. Por que o bicho vai pegar aí, Sidney? Vamos lá, ó. A começar pela nomenclatura. Quando a gente fala em coesão esofórica, nos elementos esofóricos, que são aqueles elementos que aparecem fora do texto, eles também podem ser chamados de elemento deítico e elemento deixi. Caraca, Sidney, nunca ouvi falar isso. Isso existe? Isso existe. No final das contas, elemento esofórico, elemento deítico, elemento deixi é a mesma coisa. Sempre vai fazer referência a um elemento fora do texto. E se está fazendo referência a um elemento fora do texto, não tem como eu dizer quem é, a não ser que eu tenha um contexto. Então, se não tiver contexto, eu não conseguirei dizer quem é o referente. Acompanha aqui comigo, ó. Olha o primeiro exemplo. Ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Então, vamos parar para pensar. O termo ele, aqui tem alguma referência dentro desse texto? Não tem. Não é igual aquele exemplo primeiro do João e da Maria que o ele fazia referência a João. Não é igual aquele referente do prefeito Eduardo Paes. Naqueles dois casos ali, ora fez referência a um termo anterior, ora fez referência a um termo posterior, mas que estavam dentro do texto. Por isso que nós chamávamos de elementos endofóricos. Agora, o ele possui algum referente aqui dentro? Não. Então aponta para fora do texto. E é por isso que eu chamo de coesão esofórica. Então vamos entender. Se eu não tenho contexto, tem como eu dizer quem é? Não. Eu não tenho como dizer quem é este ele. O máximo que eu consigo é dizer que se trata de um elemento masculino. Sem mais nem menos. Agora, e o eu? Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Este eu tem algum referente aqui dentro do texto? Não tem. Então está apontando para fora do texto. Mais uma vez eu não sei quem é, só que aqui ainda é pior. Porque no ele eu conseguia dizer que era masculino. E no eu, não tem como. A frase pode ter sido dita por um homem ou por uma mulher. Agora vamos criar um contexto. Imagina que você é o camarada que está de camisa preta. Aí eu olho aí, ó, e digo assim, ó, ele. Estou apontando para você. Não, ele não. Vamos lá. Porque senão fica difícil, né? Você que tem que acompanhar, ó. Tá aqui, ó. O Giocondo. Tá de camisa preta, ó. Aí eu digo assim, ó. Ele usava uma camisa preta, bem apertada. Uau! Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Neste contexto, quem é o ele? É o Giocondo. E o eu? É o Sidney. Entenderam como é que funciona? Porque agora nós criamos um contexto. Continuando a brincadeira. Olha a frase 2. Amanhã eu faço aniversário. Imagina que o pedido fosse: quantos elementos esofóricos tem no exemplo? 1, 2, 3 ou 4? Ou então simplesmente para dizer quantos elementos tem. Será que nós conseguiríamos? Vamos parar e pensar. Vamos imaginar que aqui é realmente uma sala de aula. Que você não está aí no seu quarto, você não está na sala, não está na cozinha. Imagina que você está dentro de uma sala de aula presencial. Aí você entrou na sala. Você foi o primeiro a entrar. Não tinha nem professor nem aluno. E olhou para o quadro. Ao olhar para o quadro, só tinha apenas uma única frase: amanhã eu faço aniversário. Aí você me responde:
Você sabe quem escreveu? Se você foi o primeiro a entrar na sala? Não, não sabe. Agora me responde, você sabe quando foi escrito? Também não sabe, já que você não viu quem escreveu. Então, ó, o eu notoriamente é esofórico, porque eu não sei quem escreveu. E o amanhã também é esofórico, porque toda vez que eu tenho data indeterminada, é elemento esofórico. Agora, vamos criar um contexto para isso. Eu olho para você, no fundo dos teus olhos e digo, amanhã eu faço aniversário. Suponhamos que hoje seja, sei lá, dia 5. Dia 5, hoje é dia 5. Então, amanhã vai ser o quê? Dia 6. E o eu? O Sidney. Entenderam como é que funciona? Olha o próximo exemplo. Eu te amo. Beleza? Eu te amo. Mesma pegada. Entrou numa sala de aula, olhou para o quadro e estava escrito eu te amo. Sabe para quem foi escrito? Não. E sabe quem escreveu? Não. Então não sei quem ama, nem quem é a pessoa amada. Então vamos lá, ó. Então na expressão, na frase eu te amo, eu tenho dois elementos esofóricos, o eu e o te. Agora vamos criar um contexto para isso. Eu olho no fundo dos teus olhos e digo, eu te amo. Então, neste caso, o eu será o Sidney e o te será você que está em casa. Mas vamos criar uma outra situação. Imaginando que aqui seja realmente uma sala de aula presencial. E aí você saiu por algum motivo, foi beber uma água, tomar um café, foi ao banheiro, sei lá, por algum motivo. Quando você retornou, tinha um bilhete em cima de sua mesa, escrito eu te amo. Pensa comigo, eu continuo tendo elemento esofórico? Estou te dando tempo para pensar. Sim, Sidney, continua. Aí eu pergunto, 1 ou 2? Aí você, 1. Eu respondo, não, 2. O eu, notoriamente, você vai continuar percebendo que é esofórico, porque você continua sem saber quem foi que colocou o bilhete. Afinal de contas, quando colocaram um bilhete? Quando você estava fora da sala de aula. Agora, quando você retornou, por não ter visto quem colocou, você não sabe quem fez. Então, notoriamente, o eu é esofórico. Agora, você descobriu que o bilhete foi para você. Mas você só sabe que é para você pelo contexto. Porque se estivesse na mesa da sua amiga ou do seu amigo, seria ou para sua amiga ou para o seu amigo. Tudo depende de contexto. Então você só sabe que é você porque está em cima da sua mesa. Porque se tivesse largado no chão, por exemplo, eu duvido que com certeza absoluta você iria brigar, derrubar todo mundo e falar, é meu com certeza. Dificilmente. Agora, vamos criar outra situação. Você foi lá fora, mais uma vez, e ao voltar, estava escrito, eu te amo, assinado Sidney Martins. Vamos pensar, continuo tendo elemento esofórico? Sim, continuo. 1 ou 2? Agora somente 1. O eu deixa de ser esofórico, porque tem referente aqui que é a palavra Sidney, que apareceu o quê? Depois. Então a referência catafórica. Mas o eu, quer dizer, perdão, mas e o te? O te continua sendo esofórico, porque você só sabe que é você porque está na sua mesa, porque se estivesse na mesa de outra pessoa, seria outra pessoa. Entendido? Tranquilo? O que é contexto? Foi? Agora vamos lá, ó. De vez em quando, as provas adoram trabalhar textos que são charges. Vou fazer uma pequena charge para a gente poder compreender como é que isso também pode ser trabalhado, além das formas que nós já vimos. Então, vou fazer aqui uma pequena charge. Ó. Vou criar aqui um espacinho. Eu vou fazer aqui um desenho. Como eu não tenho todas as cores, talvez fique difícil para você identificar, mas eu sou um excelente desenhista. Quem é esse daqui, ó? Sou eu, Sidney. Agora vamos lá, vamos para outro professor.
Quem é esse daqui, ó? Para quem não conhece, esse aqui é o professor Tiago Nunes, professor de matemática do curso. Ele é pequenininho assim mesmo, não cresceu, não sei porquê. Agora, vamos fazer outro professor, o nosso professor Sexy Symbol. Aqui, ó. Ele está um pouquinho acima do peso, é o Orlando Schibler, professor de História, Geografia, Atualidade. Beleza. Então aqui, ó, Sidney, Tiago Nunes, Orlando Schibler. Aí eu digo assim, ó, ele é fofucho. Aí o Nunes, ui, eu pego. Aí o Orlando, pensando aqui, ó, no lanche do McDonald's. Orlando adora, inclusive quando casou, foi para Amsterdã, foi para a Europa e só comia McDonald's. Adora McDonald's. Aí vamos lá, ó. Eu vou criar uma questão. O termo destacado, aqui no caso o termo ele, faz referência a quem? Aí todo mundo vai responder, faz referência ao Orlando Schibler. Aí eu pergunto, referência anafórica, catafórica ou esofórica? E aí eu respondo, referência esofórica. Como assim, Sidney? Não deveria ser uma referência catafórica porque ele apareceu depois? Não. Porque quando eu falo nesse tipo de referência, tem de estar no texto escrito. Eu descobri que é o Orlando pelo contexto. Simples assim. Se eu tivesse colocado ele, o Orlando é fofucho, aí sim, eu teria uma coesão catafórica. Mas como eu precisei apontar, como eu descobri pelo contexto, aí é uma referência esofórica. Se ao invés de ter colocado fofucho, eu tivesse colocado assim, ó, ele é um pintor de rodapé. Quem seria? Seria o Tiago Nunes. Até aí, tudo bem? Entendido essa questão do contexto? Então vamos lá, ó. Só que além dessas possibilidades aqui, ó, a gente tem também outros termos. Sidney, para! Mas como assim? Só quando o texto é escrito? É. Mas tudo ali não é texto? É, tudo bem. Aí a gente tem exemplos, agora, acabamos de apresentar, um exemplo de linguagem mista. Quando a gente tem a linguagem verbal, é porque a gente tem a palavra, seja escrita ou falada. E a linguagem não verbal são imagens, gestos, ou seja, a gente não tem a palavra. E quando eu tenho a mistura, tanto da linguagem verbal quanto não verbal, nós temos um exemplo de linguagem mista. Não importa que eu tenha 99 palavras e um desenho, ou 99 desenhos e uma palavra. Se está ali linguagem verbal e não verbal, ambos constituem entendimento do texto, vão contribuir para a interpretação. Beleza? Agora, quando a gente fala na referência do jeito que está ali, eu tenho que pensar no texto escrito, porque eu só descobri que era o camaradinho ali pelo contexto. Ah, mas em provas, Sidney? Ah, ele vai trabalhar Calvin, Mafalda, coisas que a gente já está aí, ó, cansado de trabalhar. Show? Agora, ó, além das estruturas anafóricas, catafóricas e esofóricas, nós também trabalhamos hiperônimos e hipônimos, que são coisas importantíssimas para a nossa prova, por incrível que pareça. Ó. Sidney, que nomes feios. O nome é feio, mas são estruturas super simples. Hiperônimo. Hiper tem a ver com coisa grande, ó, hipermercado, é o mercado grandão. Hipônimo tem a ver com coisa menor, coisa pequena, ó, hipotermia, quando diminui a temperatura. Então, hiperônimo expressa o sentido geral. Hipônimo expressa o sentido específico. Olhem esses exemplos aqui agora, ó. Carro, Corsa, Gol, Fusca, médico, pediatra, cardiologista. Onde é que está o geral, onde é que está o específico? Então, vamos lá. Tô ouvindo, pode gritar. Carro e médico, geral. Corsa, Gol, Fusca, pediatra, cardiologista, específico. Agora responde para mim. E peixe?
Peixe é geral ou é específico? Então, ó, levanta a mão se acha que é geral. Levanta a mão se acha que é específico. E quem não acha porra nenhuma, levanta a mão também. E quem não acha nada, acertou. Porque como é que eu vou classificar peixe em geral ou específico se eu não tenho um elemento para poder comparar? Isso não existe. Eu não tenho um contexto. Eu dependo de um contexto. Por exemplo, eu só consigo dizer que Corsa é específico porque eu tenho um carro aqui para comparar a ele e perceber que nesse contexto o carro é o quê? Geral. Então são elementos de um mesmo campo semântico. Corsa, Gol e Fusca, todos eles são o quê? Tipos de carro. Então, por isso que eles são específicos e o carro é o quê? É geral. Eu só consigo dizer que médico é geral porque eu tenho um pediatra para comparar ele e perceber que é específico em relação a ele. Por quê? Porque o pediatra é um tipo de médico. Mas peixe, por enquanto, não tem nada. Mas vamos criar uma situação. Coloca aqui, ó, sardinha. Agora, o peixe em relação à sardinha vai ser geral ou específico? Geral, Sidney. E a sardinha? Específico. E se eu botar aqui, ó, ao lado, alimento? E aí, meu companheiro, o que vai acontecer aqui? O peixe em relação ao alimento vai ser geral ou específico? Específico, Sidney. E o alimento? Geral. E essa sardinha, tem como eu transformar num termo geral? Tem. Vou testar a mulherada agora. Qual é a melhor sardinha que tem para fazer frita que você come no boteco e não tem espinha? Vamos lá. É a sardinha maromba. Pode chegar lá, né? A peixaria e falar, ó, vê 2 kg de sardinha maromba. Nunca mais o peixeiro vai te enrolar na vida. Então aqui, ó, sardinha em relação à sardinha maromba é geral e a sardinha maromba é específico. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu caderninho, que provavelmente você é esperto, tá anotando, e vai anotar assim, ó, observação. Eu vou ditar, tá? Posso ditar? Pegou a caneta e o papel? Então vou ditar agora. Anota aí, ó, por favor. Anota aí. Preparado? Então vamos lá, ó. Não existe geral ou específico. Ponto. Haverá sim, vírgula, a partir de um contexto. Ponto. Assim, algo pequeno poderá se transformar em algo enorme. E aí, eu te pergunto, você alguma vez na vida já viu algo pequeno se transformando em algo enorme? Então, eu vou te mostrar agora algo pequeno se transformando em algo enorme. Acompanha aqui comigo, ó. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Ou seja, quando diante de um contexto eu transformo um termo específico num termo geral. Tava pensando sacanagem, não tava? Então, olha só, não dá mole não, ó. Galera, isso aqui é muito importante. Beleza? Agora, acompanha aqui comigo. Espera aí. Eu posso apagar? Já anotaram direitinho? Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo a importância deste processo, não só para a nossa prova, como também até para uma produção textual. Olha só esse exemplo aqui, ó. Alimento, legume, batata e morango. Aí eu te pergunto, este texto, ele está coeso, né? Vou até botar aqui mais ou menos do mesmo tamanhozinho assim, porque aí fica mais coeso ainda. Está coeso. Mas eu te pergunto, está coerente? Aí tu vai falar, não, sim, não está coerente porque morango não é legume. Então vamos lá. Agora eu vou botar batata de Rocha Miranda, que é o melhor bairro do Rio de Janeiro. É o Július Batata. Então acompanha aqui comigo, ó.
Alimento, legume, batata e batata de Rocha Miranda. Está coeso e está coerente. Aí eu te pergunto, esse texto partiu do geral para o específico ou do específico para o geral? Ele partiu do geral para o específico. Partiu do geral para o específico. Agora, Sidney, por que você está me mostrando isso? Porque é assim a redação do concurso público. Existe texto que parte do específico para o geral? Existe. É o texto jornalístico. Mas o texto do concurso público parte do geral para o específico. Como assim, Sidney? Vamos lá. Imagina que a Atadolfa é uma jovem de 17 anos e ao sair de um curso ela foi assaltada. Então o trombadinha puxou a bolsa da Atadolfa. No susto, ela puxou de volta e o trombadinho enfiou uma faca, girou e puxou. A Atadolfa caiu no chão se estrebuchando e morreu. Um jornalista falaria do fato primeiro. Então, falaria que uma jovem de 17 anos foi morta numa tentativa de assalto no centro do Rio de Janeiro. Aí, para dar aquela ênfase, né? Deixando para trás marido e 7 filhos. Caramba! Depois desse impacto, ele falaria de algo maior, da violência no Rio de Janeiro. Tranquilo? Nós, num concurso público, primeiro falaríamos da violência no Rio de Janeiro, para depois trabalhar fatos específicos para poder sustentar aquela ideia ali, como, por exemplo, falar dos assaltos que acontecem nas praias, que acontecem nos centros urbanos, que acontecem nas ruas normalmente, citar um exemplo e por aí vai. Entendido como é que isso funciona? Então, além de ter serventia na prova objetiva, vai ter também serventia na hora da produção textual. Show de bola? Agora, trabalhamos, num primeiro momento, a coesão referencial. Agora a gente vai trabalhar a coesão sequencial. E depois eu vou mostrar para vocês uma brincadeira, como é que a gente pode, num pequeno texto, trabalhar tanto questões de coesão referencial, quanto questões de coesão sequencial. Acompanha aqui comigo, ó. Coesão sequencial. As conjunções e as preposições, assim como as locuções conjuntivas e prepositivas, estabelecem relações lógicas entre as ideias. Então, olha aqui o exemplo. Caso precise de mim, telefone. Então, este caso aqui, a gente cria uma condição. É para você telefonar? Não. É para telefonar só se precisar. Se não precisar, se for apenas, liguei só para dar um oi. Porra, então não liga, que está tomando meu tempo, entendeu? Agora, olha a próxima aqui. Assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Ou seja, o Brasil está crescendo, como os outros países também estão crescendo. Então, tem uma relação de, o quê? Comparação. Foi até aí? A gente está trabalhando aos pouquinhos. Olha aqui mais uns exemplos. Nas nossas provas do CESP, sempre gostam de trabalhar a relação de causa e consequência. Como é que a gente percebe isso? Mais uma vez, pelas conjunções. É importante gravar as conjunções. Agora acompanha aqui comigo, ó. Nós teremos aula só disso, tá? Para você poder massificar. Aqui, ó. Bebi tanto que passei mal. E aí, observa. Você tem este que, e a gente separa as orações subordinadas onde tem um que. Show? Aí, ao olhar para a oração anterior, você percebe que tem a palavra tanto, que é um intensificador. Poderia ser tanto, tal, tão e tamanho. Então, toda vez que eu tenho que, numa oração, e na oração anterior eu tenho um intensificador, eu tenho uma relação de causa e consequência. Onde é que vai ficar a causa? Do lado do intensificador. E a consequência? Do lado do que? Nós poderíamos pensar assim também, ó. Quando eu boto tanto, tal, tão e tamanho, o que eu fiz aqui, ó? Um tesão. T grandão, ó, um tesão. E onde tem tesão, tem consequência. E aí vamos lá, galera, ó. Qual é a causa? É ter bebido muito. E a consequência? Acabou o quê? Passando mal. Então, eu não posso dar mole, porque o CESP vai se valer disso. O CESP, por exemplo, pode destacar a expressão que passei mal e dizer que está trabalhando causa. Aí você vai olhar e vai falar assim, caramba, é
Provável, porque ali tem uma relação de causa e consequência. Então pode ser que seja causa, mas não. Nesta situação, nós temos uma conjunção consecutiva. E esta conjunção consecutiva aqui trabalha um processo de correlação. Obrigatoriamente, antes precisa haver um intensificador. E no local do intensificador é que nós teremos o valor da causa. No lugar do que, nós teremos o valor da consequência. Tanto é que a gente observa aqui que a causa é exatamente ter bebido muito e a consequência é ter passado mal diante disso. Porque causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante disso. Agora, olha o segundo exemplo. Como bebi muito, passei mal. Então, qual é a causa? É ter bebido muito. E a consequência é ter passado mal. E eu percebi isso pela conjunção como. Até mesmo porque vocês vão reparar que o como, normalmente nas provas, indica comparação, conformidade ou causa. E quando ele encabeça a oração assim, ele está indicando o quê? Causa. E a gente vai percebendo isso com o tempo. Mas estão reparando a importância da conjunção para a nossa vida? Vamos lá, ó, vamos para um próximo. Esse aqui, então, não tem para onde eu fugir, galera. Valor de oposição, adversidade e concessão. São as mais importantes da prova, porque são as que mais caem. Porque, na verdade, quando a gente pensa nas conjunções, nós temos 14 conjunções. Nós temos 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais. Então, estes elementos vão indicar o quê? Um valor semântico. Ah, sim, mas falou que a preposição também indica valor semântico. Então, eu vou deixar você tranquilo. A preposição não é aquele elemento que vai definir o valor. Ela é esvaziada de valor semântico, ela é esvaziada de sentido. O valor semântico da preposição está no contexto ao qual ela faz parte. Se eu pegar a preposição com, por exemplo, vai depender do contexto. Então, se eu falar que o Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja, é valor semântico de companhia. Mas se eu falar que o Pedro feriu Paulo com a faca, já é valor semântico de quê? De instrumento. Então depende do contexto. Agora, um porém vai ser sempre uma adversativa, vai sempre indicar a oposição. Então eu tenho que gravar as conjunções, pronto e acabou. Agora, olha a importância disso aqui, ó. Adversidade, adversidade, e vocês vão ver que os valores são diferentes. Isso aqui é o que a gente chama de reescrituras de frase. Então, quando tem lá que é importante você estudar reescrituras de frases, que é a forma adequada de reescrever um texto, é muito importante que você domine as conjunções, para que você consiga empregar aquele mesmo valor semântico. E aí, observa. Deixa eu mostrar um negocinho interessante para vocês, que eu já mostrei e vou mostrar mais uma vez. Ó, o valor da oposição, ele sempre terá a adversativa e sempre terá a concessiva. Lembrando que a adversativa é coordenativa e a concessiva é subordinativa adverbial. Só que a adversativa, ela sempre enfatiza um fato. E a concessiva sempre minimiza. Se enfatiza, deixa o argumento forte. E se minimiza, deixa o argumento o quê? Fraco. É isso que a mídia utiliza para nos manipular. Agora observa aqui no nosso exemplo. A adversativa sempre enfatiza, sempre deixa o argumento forte. Então aqui, ó, choveu, mas fui à praia. O mais está do lado daí da praia. Enfatizei aí da praia, minimizei a chuva. Não importa que choveu, importa que eu fui à praia, eu me diverti. Agora aqui embaixo, fui à praia, mas choveu. Caramba, eu enfatizei a chuva e minimizei aí da praia. Não importa aí da praia, importa o quê? Que choveu, a chuva estragou o meu passeio. E aí observa, eu utilizei o mesmo tipo de conjunção, que foi a conjunção mais, que é a adversativa, e o sentido foi o quê? Diferente. Então se liga só nessa. Uma coisa é eu manter a mesma estrutura. Se eu boto
Pedro estudou, mas não passou de ano, e eu tiro aquele mais e quero colocar uma outra conjunção que possui o mesmo valor semântico, eu vou colocar uma outra adversativa. Pedro estudou, porém não passou de ano, e vou manter. Agora, se eu modifico a ordem da estrutura, por exemplo, eu comecei com a chuva e depois coloquei a ida à praia. Se eu modifico colocando a ida à praia e depois a chuva, eu reescrevi de forma diferente, não foi? Mas se eu manter a mesma conjunção, olha o que vai acontecer. Eu vou alterar o sentido. Porque onde eu coloco a conjunção mais a adversativa, eu enfatizo. Consequentemente, eu minimizo o outro lado. Então, olha como a interpretação é completamente diferente. No primeiro exemplo, eu fui à praia e me diverti. No segundo exemplo, eu não me diverti. Agora, olha que interessante ao trabalhar a adversativa com a concessiva. E mantemos o valor. Eu coloco, choveu primeiro, mas fui à praia. Então, enfatizei a ida à praia e minimizei a chuva. Agora, olha o que eu vou fazer aqui na segunda frase. Eu estou começando com a expressão da chuva, porém, eu estou utilizando uma estrutura concessiva, que é o ainda que. Então, eu minimizo esse lado. E, consequentemente, enfatizo o outro lado. Olha que interessante. Eu coloquei uma conjunção diferente, mas eu mantive o mesmo sentido. Mas por quê? Porque eu reescrevi de uma forma que eu mantesse o mesmo sentido. Por quê? Porque aqui, ó, eu não coloquei a chuva para o lado de lá. Eu mantive a chuva do mesmo lado. E onde eu coloquei a chuva, eu coloquei a concessiva. Porque a concessiva faz o quê? Minimiza. Se no exemplo acima, eu coloquei uma adversativa do lado daí da praia e, consequentemente, minimizei a chuva, para eu manter o mesmo sentido colocando uma concessiva, eu tenho que colocar a concessiva do lado da chuva, que é para poder minimizar o lado da chuva e, consequentemente, enfatizar o outro lado. Então, aqui, ó, conectivos importantes que a gente deve gravar, porque são os que mais caem na nossa prova, os conectivos adversativos e os conectivos concessivos. Conectivos adversativos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Conectivos concessivos, embora, ainda que, apesar de, mesmo que, por mais que, com quanto, malgrado, não obstante. Então, fiquem ligados. Este com quanto aqui vira e mexe cai e o aluno dá mole. Então, você já sabe que com quanto é o quê? Conjunção concessiva. Continuando a nossa brincadeira aqui agora, ó, eu vou mostrar a vocês como é que isso funciona na prática, meu companheiro. Vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Olha esse pequeno exemplo aqui, ó. O gorila fugiu da jaula. Ponto. O gorila, no entanto, não feriu ninguém. Se eu desse esse texto a vocês e pedisse para que vocês fizessem uma correção, a primeira coisa que vocês iriam assinalar, com certeza, seria a repetição da expressão gorila. Então, a gente tem que evitar essa repetição. Vamos lá. Vamos colocar ali, ó, um pronome anafórico. Então, o gorila fugiu da jaula. Ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Quem é este ele? O gorila. Quem não feriu ninguém? O gorila. Então, o texto está coeso e coerente. Vamos evitar repetição através de um hiperônimo. E aí vamos ser espertos. Existe geral sem específico ou específico sem geral? Não, não existe. Precisa de quê? Dos dois. Agora, se eu estou colocando aqui um hiperônimo, eu estou mostrando que gorila é o quê? Hipônimo. Então, gorila é o específico. E que termo é geral para o gorila que é específico? O animal. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. O animal, no entanto, não feriu ninguém. Show de bola. Agora, eu também poderia fazer através de uma elipse, que você já sabe que é a omissão de um termo. É o chamado zero. Vou fazer as devidas adaptações de minúscula para maiúscula, é claro. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Nada. No entanto, não feriu ninguém.
Quem foi que não feriu ninguém? O gorila. Então, o teu conhecimento de mundo permite saber que quem não feriu ninguém foi o gorila. Fiz 3 processos aqui de coesão referencial. Reparem, nós evitamos a repetição de um termo anterior, que foi a palavra gorila. Então, nos 3 casos aqui, na verdade, nós fizemos um processo de coesão referencial anafórica. Agora, vamos fazer uma questão de coesão sequencial aqui neste exemplo. Eu destaco o termo no entanto, então vamos lá. Vou apagar até do jeito que está aqui, ó. Não vou botar gorila, não. Vamos corrigir. Vou botar assim, ó. Ele. O gorila fugiu da jaula. Ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Aí eu destaco, no entanto, e peço para vocês substituírem por outro termo que possua o mesmo valor semântico. Aí eu boto aqui, ó. Letra A. Portanto. Letra B. Pois. Letra C. Porque. Letra D. Contudo. E aí? Qual é a resposta? Resposta é a letra D. Porque eu pedi para substituir por outro termo que possuísse o mesmo valor semântico. Como, no entanto, é adversativo, vou substituir por outro termo que seja adversativo. No caso aqui, o no entanto. Por que não pode ser o portanto? Porque o portanto é sempre conclusivo. Por que não pode ser o pois? Porque o pois, de acordo com a tradição, ou é explicativo ou é conclusivo. Por que não pode ser o porquê? Porque o porquê normalmente ou é causal ou é explicativo. E o único que sempre é adversativo é o contudo. Outra questão interessante. Aqui eu pedi para substituir por outro termo que possuísse o mesmo valor. Agora, nós vamos criar uma questão em que o termo não seja capaz de entrar naquela estrutura. Então, vamos lá. Ó. Eu boto aqui, porém, eu boto aqui, todavia, eu boto aqui, entretanto, e eu boto aqui, ó, o mais. Então, agora nós vamos assinalar um termo que não é capaz de substituir a expressão no entanto. Você vai olhar e vai falar assim, pô, bolei, Sidney. O no entanto é adversativo e o porém também é adversativo. O todavia também é adversativo, o entretanto também é adversativo e o mais também é adversativo. E aí, o que eu faço? Eu vou marcar o mais. Repara que o no entanto está deslocado. Qual é a posição original de uma conjunção ou locução conjuntiva? No meio da oração. Na verdade, no meio das orações. Porque a conjunção serve para ligar orações. Então, o normal é ter a oração, vírgula, a conjunção e depois o resto da oração. Aqui, repara que a conjunção foi deslocada. Pode ver até que ela está entre vírgulas. Quando eu desloco a conjunção fica obrigatoriamente entre vírgulas. E o único termo aqui que não pode ficar entre vírgulas é a conjunção mais, porque o mais não pode ser deslocado. Ficaria até estranho, ó. O gorila fugiu da jaula. Ele, porém, não feriu ninguém. O gorila fugiu da jaula. Ele, todavia, não feriu ninguém. O gorila fugiu da jaula. Ele, entretanto, não feriu ninguém. O gorila fugiu da jaula. Ele, mais, não feriu ninguém. Ficaria feio. Então, realmente, o mais, ele não pode ser deslocado. Então, ó, criamos aqui 3 questões de coesão referencial e 2 questões de coesão sequencial com uma única sentençazinha bem pequenininha. Então, viu como é que o avaliador pode trabalhar com vocês na prova? Agora, sem mais delongas, vamos cair para dentro das questões do CESP. Como de hábito, vamos lá. Então, olha essa primeira questão. Deixa eu apagar aqui, né, para não ficar poluído visualmente. Olha aqui comigo, ó. O pronome o, aí a gente tem aqui, ó, que foi destacado, e aí a gente tem a parte em que nós vamos encontrá-lo. O poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres que o obrigaram a. Retoma por coesão a expressão o poder do rei. Então, vamos lá. Ó.
o poder do rei. Então, a questão está dizendo que este O aqui retoma toda essa parte aqui, o poder do rei. Então vamos lá, ó. O poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres, que o obrigaram. Então os nobres obrigaram quem? O rei. Então este O não faz a retomada de o poder do rei, faz retomada apenas do rei. Então essa questão aqui, ó, ela está errada, meu companheiro, erradíssima. Cid, então é assim que funciona? Viu como é simples? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Olha a próxima questão. O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data antes de enviá-las. A forma pronominal las em enviá-las pode fazer referência tanto ao termo garrafas quanto ao termo mensagens. Tá certo. Aqui, na verdade, foi mal escrito o texto. Até provocou ambiguidade, porque a gente não tem certeza se está fazendo referência a garrafas ou a mensagens. Porque aqui, ó, Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data antes de enviá-las. Enviá-las o quê? As mensagens ou as garrafas? Eu não sei. Então, esse las realmente faz referência aos dois elementos, provocando até uma ambiguidade. Mas a questão não falou aqui de ambiguidade nem nada. A questão simplesmente disse que o termo pode fazer referência tanto a um termo quanto ao outro, no caso garrafas e mensagens. Então a questão está certa. Vamos para a terceira questão. Agora aqui, ó. Texto para as questões 3, 4 e 5. E eu já tomei até a liberdade de destacar alguns elementos de referência. Então vamos lá, ó. Passados os tremores do sismo é um terremoto, a dor da perda de 230 mil mortos, 230 mil, enterrados muitos em valas comuns. A vida no Haiti, então foi no Haiti que aconteceu esse terremoto, precisa continuar. E o que o governo brasileiro escolheu para mostrar aos haitianos como se pode construir um país? Por incrível que pareça, a educação. Um dos convênios assinados pelo Haiti com o Brasil dá o suporte na reordenação e na reconstrução de todo o sistema educacional haitiano. Dadas as condições, será uma tarefa hercúlea, mas vale lembrar que temos competência nesse assunto. Afinal, foram os professores que partiram das cidades brasileiras que transformaram a realidade dos habitantes de Timor-Leste depois da independência e reduziram a influência que anos de ditadura da Indonésia haviam deixado. No caso haitiano, esse elemento não existe e a população não só está interessada, como apoia qualquer medida nesse assunto. E aí vamos lá. Não fiz a interpretação porque tem as questões, então a gente vai cair para dentro das questões para poder interpretar o texto. Agora, olha que interessante, realmente isso é verdade. Foram os professores brasileiros que foram ajudar na reconstrução dos países. Com o quê? Com a forma pedagógica, com a educação, ou seja, há excelentes professores aqui no Brasil. Mas por que a coisa não dá certo? Políticas públicas, você que é mais safo já deve saber, mas eu não vou ficar aqui tecendo minhas opiniões não, porque eu vim para dar aula e não tecer opinião política. Então vamos lá, ó. Olha aqui a questão 3. Pelos sentidos do texto, é correto inferir, e aí olha só que boa esta palavrinha. Quando a gente fala de compreensão e interpretação, compreensão é o que está dentro do texto e interpretação é o que está além do texto. Como é que vai ser o comando da questão de compreensão? Segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, ou então na linha tal, no termo tal, no parágrafo tal, no período tal e por aí vai. O que eu vou fazer obrigatoriamente se a questão está me mandando para dentro do texto? Eu vou lá e vou sublinhar o termo. Mandou para a linha 3, eu vou lá e sublinho. Mandou para a linha 17, eu vou lá e sublinho. Quando eu for fazer uma segunda leitura, eu vou ler só aquilo que está sublinhado? Não, eu vou ler tudo. Mas aquilo que está sublinhado vai me chamar mais atenção. Agora, quando a questão é de interpretação, muda o comando. Vai ser, ao invés
do termo. De acordo com o texto, vai ser o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, e por aí vai. Então, infere-se que é uma questão de interpretação. E quando a interpretação envolve conhecimento de mundo. Então, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior é a minha capacidade interpretativa. Então, eu tenho sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música. Idade conta, viagens conta, a prática de vida conta. Aí você vai falar assim, pô, então eu tô ferrado, porque eu só escuto a Anitta e vejo Sessão da Tarde. Mas, para nossa sorte, as questões de interpretação da nossa banca não vão tão além assim do texto. Está ali, está na nossa cara. Então, olha só, ele está dizendo que pelos sentidos do texto é correto inferir, deduzir, interpretar que a expressão dadas as condições, que está na linha 8, faz alusão à realidade de destruição em que se encontra o Haiti após o terremoto. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Passados os tremores do sismo, a dor da perda de 230 mil mortos enterrados, muitos em valas comuns, a vida no Haiti precisa continuar. E o que o governo brasileiro escolheu para mostrar aos haitianos como se pode construir um país? A educação. Um dos convênios assinados pelo Haiti com o Brasil dá o suporte na reordenação e reconstrução de todo o sistema educacional haitiano. Dadas as condições, será uma tarefa hercúlea. O que é uma tarefa hercúlea? Aí vamos pensar, né, no nosso conhecimento de mundo. Vem lá, ó, da mitologia, Hércules, que fez as 12 tarefas, ou seja, eram tarefas difíceis. Então, dadas as condições, que condições? Condição de destruição, 230 mil mortos, o país está destruído. Eu quase falei um palavrão, mas é isso mesmo. Então, ó, o país está acabado. Então, diante das condições de destruição, vai ser uma tarefa hercúlea, difícil. Então, dá para a gente inferir que essa expressão, dadas as condições, remete ao processo de destruição do país. Então, ó, a questão 3 está certa. Agora, olha a questão 4. A expressão esse elemento, linha 14, refere-se ao antecedente influência que anos de ditadura da Indonésia haviam deixado. Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos neste ponto aqui deste período. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Dadas as condições, será uma tarefa hercúlea, mas vale lembrar que temos competência nesse assunto. Afinal, foram os professores que partiram das cidades brasileiras que transformaram a realidade dos habitantes de Timor-Leste depois da independência. Então aqui, ó, a gente tem Timor-Leste, depois da independência. E reduziram a influência que anos de ditadura da Indonésia haviam deixado. No caso haitiano, esse elemento não existe. A população não só está interessada, como apoia qualquer medida nesse sentido. Então vamos lá. Esse elemento aqui está fazendo referência aqui a exatamente isso. Influência que anos de ditadura da Indonésia haviam deixado. Afinal de contas, o Brasil, né, os professores brasileiros, foram ajudar lá na Indonésia com um processo também de reconstrução do país. Agora, lá tinha o quê? A ditadura. E ditadura é uma forma de governo. Não é porque é ditadura e a gente aqui no Brasil pensa, a ditadura é algo muito ruim. Beleza, muito ruim para você, para mim, mas vai perguntar para o meu avô que era militar se a ditadura era ruim. Não era, né? Então ele vai gostar, não vai gostar? Então tem gente que apoia a ditadura, tem gente que é contra. Então provavelmente quando eles foram, eles receberam também, né, o antagonismo. Teve gente que não gostou, teve gente que apoiou, mas teve gente que detestou, teve gente que vaiou, teve gente que foi contra. Agora, no Haiti não teve essa história política. O que foi a destruição? Foi a causa natural, foi o terremoto. Então, como foi o terremoto, é impossível que as pessoas, né, não apoiassem também, nesse sentido aqui. Então, está apoiando aqui, ó, a reconstrução e a reordenação de todo o sistema educacional haitiano. Inclusive, a nossa próxima questão aqui, ó, que é a questão 5. Sidney, a 4, então, está certa? Está certa, meu companheiro. E a 5? A 5 também, ó.
A expressão nesse sentido retoma a ideia antecedente de reordenação e reconstrução de todo o sistema educacional haitiano. Ó. Vem aqui comigo. Ó. Viu como é que está um pouquinho distante? Mas quando a gente vai pegando a interligação, né, os elementos que vão se envolvendo, a gente percebe que esse sentido só pode ter a ver com a reconstrução do país, já que no Haiti não teve esse caso da ditadura, foi só realmente a causa natural do terremoto. Então todo mundo apoia, todo mundo quer que o país volte a ser como era. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, ó. Vamos então marcar um certo aí na questão 5. E agora vamos para a questão 6. Eleições no mundo todo são feitas somente com um voto a favor. E não há como distinguir a democracia da ditadura, pois esta também permite o voto a favor. Olha, pois esta também permite o voto a favor, o pronome destacado possui valor catafórico. E olha que grande sacada da questão. Vamos lá, vou até voltar aqui. A gente lembra do este, do esse e do aquele, que nós trabalhamos no início da aula. E aí vocês perceberam que eu trabalhei com termos anteriores. Termos anteriores. Aí você deve ter ficado se perguntando, caramba, e o esse? Eu vou usar em que momento? Então vamos lá. Quando eu tenho apenas um elemento, eu vou usar o esse ou o este. Como é que vai funcionar para a gramática tradicional? O esse, ele tem uma tendência anafórica e o este, ele tem uma tendência catafórica. O que isso significa? Que o esse vai fazer referência a termo anterior e o este vai fazer referência a um termo posterior. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Eu coloco assim, ó, um beijo. Eu quero isso de você. Eu quero o quê? Eu quero isso. Mas isso o quê? Um beijo. Então, o isso está fazendo referência a beijo. Nesse caso aqui, está fazendo referência a um termo anterior. Mas se eu botar assim, ó, eu quero isto de você. O que eu quero? Eu quero isto. Mas isto o quê? Um beijo. Então, o isto também está fazendo referência a beijo. Só que agora beijo veio o quê? Depois. Então, a referência catafórica. E isso faz a gente entender, por exemplo, a época em que nós estávamos na escola e o professor dava uma canetada na nossa redação quando a gente ia colocar aquele último exemplo lá da conclusão, que a gente tem que colocar um elemento conclusivo. Portanto, em vista dos argumentos mencionados, diante do exposto, dessa forma, a gente ia lá e colocava desta forma. Se a gente estudar a fundo, a gente vai perceber que os elementos não possuem a menor diferença. O problema é que a gente não estuda a fundo para fazer prova para concurso. A gente estuda, na verdade, a gramática tradicional. E para a gramática tradicional, o esse tem tendência anafórica e o este tem tendência catafórica. Quando você colocava desta forma, vinha o professor e lepo, dava uma canetada, porque ele, na verdade, esperava que você escrevesse dessa forma. Aí, olha a malandragem da questão. A questão está dizendo que o termo este, que são os derivados, né, no caso esta, está fazendo a referência catafórica. Quer ver? Volta aqui comigo, ó. Aí o aluno vai pensar, ué, tá certo, né, Sidney? O esse, o essa faria uma referência anafórica e o esta uma catafórica, não é? Isso eu estou trabalhando um elemento. Não foi o que aconteceu aqui não, ó. Eleições no mundo todo são feitas somente com um voto a favor e não há como distinguir a democracia da ditadura. Tenho dois elementos. Pois esta quem? A ditadura também permite o voto a favor. Então, esta é a ditadura. E se a gente continuasse, aquela é quem? É a democracia. Então, o esta está fazendo referência ao termo ditadura que apareceu o quê? Antes no texto. Então, não possui valor catafórico, possui valor anafórico. Se possui valor anafórico, a questão está errada.
Tranquilo, meu parceiro? Então vamos lá, ó. Vamos para a questão 7 agora. As expressões no entanto e todavia são sinônimas e intercambiáveis. Opa! Certo? Está dizendo que são sinônimas porque possuem o mesmo valor semântico. E está dizendo que elas podem entrar uma no local da outra. Certo também, afinal de contas, no entanto é adversativo e todavia também é adversativo. Olha só, precisei só gravar as conjunções e resolvo uma questão dessa aqui de coesão sequencial que cai na prova do CESP. Então, ó, questão certa. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Mantém-se a coesão textual e a correção gramatical caso se substitua o trecho. E aí vamos lá. Vamos pegar o trecho aqui, ó. Contam não só com a eficácia da máquina e dos equipamentos de seu parque industrial, mas também com o acesso. Contam com a eficácia das máquinas e dos equipamentos de seu parque industrial, bem como com o acesso. Então, eu quero que vocês reparem uma coisa. Olha só o que apareceu aqui, ó. Contam não só com a eficácia das máquinas e dos equipamentos de seu parque industrial, mas também com o acesso. E aí, vamos lá. Quando eu tenho nem, tampouco, não só, mas também, não só, como também, não só, mas ainda, eu estou indicando o valor de soma, de adição. Então aqui, ó, contam não só com a eficácia das máquinas e dos equipamentos de seu parque industrial, mas também com acesso. Então, além de contar com a eficácia, também vão contar com acesso. Está indicando o valor de soma. Aí, olha aqui. Ele tira a estrutura não só, mas também, e coloca a estrutura bem como. E aí, vamos ver se mantém o valor de soma também, ó. Contam com a eficácia das máquinas e dos equipamentos do seu parque industrial, bem como com acesso. Então, além de contar com a eficácia, também vão contar com o quê? Com o acesso. Então, dá para fazer a reescritura assim. Então, o texto vai manter o quê? A coesão e a correção gramatical. Então, o texto aqui, ó, tá certo. Viram, gente, o quanto é importante ter um domínio do valor semântico? E como é que eu faço isso? Gravando as conjunções. Vamos aí para a próxima questão. Então, vamos lá. Próxima questão tem um textozinho base aqui antes para a gente dar uma lida. Texto grande, hein? Vamos lá, ó. O fator mais importante para prever a performance de um grupo é a igualdade da participação na conversa. Grupos em que poucas pessoas dominam o diálogo têm desempenho pior do que aqueles em que há mais troca. O segundo fator mais importante é a inteligência social dos seus membros, medida pela capacidade que eles têm de ler os sinais emitidos pelos outros membros do grupo. As mulheres têm mais inteligência social que os homens, por isso, grupos mais diversificados têm desempenho melhor. Vamos lá. O camarada diz aqui, ó. Com o uso do pronome masculino eles na linha 8, excluem-se da argumentação as mulheres, razão pela qual são citadas no período final do texto. Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó, o eles. Em que o camarada diz aqui, ó. O segundo fator mais importante é a inteligência social dos seus membros, medida pela capacidade que eles têm de ler os sinais emitidos pelos outros membros do grupo. O termo eles, galera, aqui, na verdade, faz referência a membros, né? Os membros do grupo, eles. Só que é o seguinte,
não necessariamente eu estou excluindo a mulher, porque aí depois a gente bota aqui, ó, as mulheres têm mais inteligência social que os homens, por isso os grupos mais diversificados têm desempenho melhor. Na verdade, quando vem aqui dizendo que o grupo é diversificado, está dizendo que tem uma mistura de homem, de mulher, quanto mais diversificado, melhor. Só que não necessariamente a gente está excluindo a mulher daquele outro membro ali. Na verdade, é até uma questão de concordância, porque afinal de contas, quando a gente tem o elemento masculino, na concordância ele manda. Então, se aqui tivessem 50 mulheres, eu diria, olá, alunas. Mas, se eu tivesse 49 mulheres aqui e um homem, eu diria, olá, alunos. Então, basta um homem para mandar no processo de concordância. Então, aqui, ó, quando a gente coloca eles, eu não estou excluindo a mulher, eu só estou botando no plural no masculino, porque de certa forma eu tenho o elemento masculino. E se eu tivesse pelo menos só um elemento masculino, já seria um plural no masculino, não necessariamente excluindo a mulher. Então a questão aqui, ó, está errada. Agora vamos para a 10ª e última questão, meu companheiro. Mantém-se a correção gramatical do período e suas informações originais ao se substituir o termo pois. É uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem o credenciamento de prestadores por qualquer um dos seguintes, já que, uma vez que, por quanto. Então vamos lá, ó. Galera, na aula mesmo, numa etapa anterior, eu disse que o pois, até numa questão que a gente criou, pode ser explicativo ou conclusivo. Quando o pois será explicativo? Quando ele estiver antes do verbo. Quando o pois será conclusivo? Quando ele estiver depois do verbo ou entre vírgulas. Agora, que verbo a gente está falando? O verbo da oração ao qual ele faz parte. E aqui no caso, o pois está antes do verbo. E por que eu sei que o pois está antes do verbo? Porque ele veio logo após a vírgula. Então aqui ele encabeçou essa sentença. Se ele veio logo após a vírgula, é óbvio que depois dele vai vir o quê? Um verbo. E já tem um verbo aqui. Então ele está anteposto ao verbo. Ele veio antes do verbo. Esse pois aqui, ele é um pois explicativo. E aí, galera, a gente tem aqui o já que, uma vez que, o porquanto. Então, galera, são expressões que podem entrar aqui também, meus companheiros. Então, galera, a questão está certa. Agora, ó, recadinho final do nosso campeão aí, ó. Jamais confunda derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitórias. A diferença é que enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. Então, meu parceiro, recado melhor que esse não existe, não é verdade? E aí, como é importante para a gente um feedback, um retorno, avalie aí a aula, porque é sempre importante, afinal de contas a gente tenta sempre fazer o melhor para vocês. Nem sempre a gente agrega gregos e troianos, não é verdade? Mas o objetivo é sempre esse, é com que você gabarite a prova, mas não só a prova. O intuito é fazer com que você realmente entenda a língua portuguesa e que você ame a língua portuguesa, até mesmo porque ela não faz diferença só numa prova, ela faz diferença para a vida. Então, quanto mais a gente adquire conhecimento, nos tornamos pessoas melhores. Então, meu companheiro, é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.